Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, eu sou mestre em Linguística e professor no curso de Letras Português e no mestrado em Educação na Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu peço que você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Já deixa o like neste vídeo, por favor. Compartilhe com seus amigos e colegas de faculdade e peça para que eles também possam curtir e se inscrever no canal. Lembra de acionar o sino para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você seja notificado a respeito desta colocação. Nos vídeos anteriores, nós começamos falando sobre o que é linguagem. Depois eu me ative a dois elementos constituintes do conceito de linguagem: o conceito de língua e o conceito de fala. E tinha deixado o compromisso com vocês de que no próximo vídeo eu ia falar a respeito da comunicação e da interação. Eu quero só lembrar e pedir, caso você não tenha visto os outros vídeos, por favor, veja desde o primeiro. E quero lembrar que eu estou fazendo uma sequência de vídeos para você, discutindo alguns conceitos da linguística, de modo que tudo isso vai culminar nas abordagens teóricas de dois grandes pensadores, dois grandes linguistas: o Ferdinand Saussure, que é considerado o pai da linguística moderna, e o Noam Chomsky. E até chegar na abordagem do Saussure, eu quero falar com você a respeito de alguns conceitos de ordem mais geral, mais genérica, conceitos mais genéricos da linguística, para que você vá se inteirando a respeito desses conceitos e vá construindo o seu portfólio de entendimentos até chegar nos teóricos. Bom, hoje, então, nós vamos falar sobre comunicação e sobre interação, que são dois conceitos que são muito presentes na ciência da linguagem e que, em geral, as pessoas têm uma certa dificuldade em diferenciá-los. É muito comum a gente ouvir e ver algumas pessoas tratando esses dois conceitos, o conceito de comunicação e o conceito de interação, como se eles fossem sinônimos, e eles não são sinônimos. E eu pergunto para você, será que existe diferença entre comunicação e interação? Ou será que existe diferença entre comunicar e interagir? O que você acha? Escreve aí nos comentários para mim, para eu saber a sua opinião. Escreva se você acha que existe diferença ou se você acha que não existe diferença, para que depois eu possa interagir com você a partir dos seus comentários. Então, será que existe diferença entre comunicar e interagir? Eu digo para você que sim, que existe. Não são a mesma coisa. Como eu já tinha dito, eles não são sinônimos. Eu vou começar falando sobre a comunicação. A comunicação, a essência do conceito de comunicação, reside no fato de que ela se propõe, basicamente e de uma maneira mais contundente, a um repasse de informações. Então, é comunicar quando você passa uma informação para determinada pessoa ou para quando determinada pessoa passa uma informação para você. Aí você pode ficar em dúvida e falar assim, mas isso acontece o tempo todo, então tudo é comunicação? Não é. Tudo não é comunicação. Você vai ver na sequência que eu vou falar da diferença existente entre um ato e outro, entre o ato de comunicar e o ato de interagir. De antemão, eu digo para você que a comunicação, além desse pressuposto que eu disse do repasse de informações, ela tem um outro princípio que é algo mais que você tem um controle em relação à reação do seu interlocutor. Então, eu poderia dizer que a comunicação seria algo mais mecânico. Lembra de uma engrenagem, por exemplo, de um relógio. Não sei se você já viu como que é o interior de um relógio, mas o interior de um relógio automático, de um relógio que não seja um relógio eletrônico, mas um relógio automático, ele tem uma série de engrenagens que se encaixam umas às outras, de modo a fazer com que todo o relógio funcione. Isso que eu acabei de dizer pode te remeter ao conceito de língua enquanto sistema. Lembra que eu falei sobre isso? Sistema é quando você tem um conjunto de elementos que trabalham entre si, independente da minha vontade, para fazer com que esse próprio sistema funcione de uma maneira harmônica. E a comunicação pressupõe algo próximo disso. Então as coisas se encaixam e existem comandos que são sempre os mesmos, e esses comandos eles seguem um automatismo, digamos assim. A comunicação fica muito próxima desse aspecto do automatismo.
Dito de outra forma, está associada à ideia de comunicação muito o que você sabe o que vai acontecer, você tem consciência do resultado daquilo que está sendo comunicado. E aí, essa lógica que eu estou dizendo, de que você sabe o que vai acontecer, de que você tem mais controle a respeito da resposta, o exemplo mais clássico para ilustrar para você é o que você deve ter estudado no ensino médio e talvez, dependendo do período em que você esteja no curso de letras, talvez você já tenha visto alguma coisa a respeito disso, mas no ensino médio, em geral, no primeiro ano do ensino médio, nas aulas de português, logo no início do primeiro bimestre, ou talvez no início do segundo bimestre, é um conteúdo que faz parte do currículo do primeiro ano do ensino médio, que é o esquema de comunicação, os elementos de comunicação. Então são dois conteúdos que ficam associados. É o esquema de comunicação, que tem aqueles elementos que você vai se lembrar quando eu disser quais: emissor, receptor, código, canal, mensagem e referente. A esses elementos de comunicação ficam atrelados a algumas funções da linguagem, que provavelmente você estudou também, talvez nas aulas de literatura, função fática, função emotiva, função conativa, função apelativa. Você deve se lembrar pelo menos de ouvir esses termos. Então, aquele esquema de comunicação é de um linguista russo que foi sucessor do Saussure e que deu vazão a uma corrente de estudos da linguagem pós-Saussure, que ficou conhecida como funcionalismo. Então, é o Jacobson, e o Jacobson que idealiza aquele esquema de comunicação que tem esses elementos. Eu vou falar mais uma vez para você se lembrar: emissor, receptor, código, canal, mensagem e referente. Então, nesse esquema de comunicação, o emissor envia uma mensagem para o receptor que, se não houver nenhum entremeio que atrapalhe a transmissão e a absorção dessa mensagem, a comunicação vai se efetivar. Então, assim, por exemplo, eu estou passando uma mensagem para você agora. Eu sou o emissor, você é o receptor. Então, existe um código, que é a língua. Lembra quando eu falei com você a respeito do conceito de língua? Eu usei muito o termo código. Então, existe um código comum que é compartilhado por uma comunidade. Nesse caso, somos nós. O código é a língua que eu estou usando para me comunicar com você. Então, existe uma mensagem, que a mensagem que está sendo dita aqui agora é a diferença entre comunicação e interação. Existe um canal, que é o que vai levar essa mensagem do emissor até o receptor, que, na verdade, nesse esquema que nós estamos aqui agora, o canal é constituído de vários elementos, né? Porque eu preciso do sinal de internet, eu preciso de um aparelho de celular, eu preciso de uma conta no YouTube, eu preciso de uma série de elementos. E você também precisa ter esses elementos para você conseguir receber a mensagem que eu, como emissor, estou mandando para você. E, por fim, existe o referente, qual que é a referência a que essa mensagem faz menção, né? Faz conexão, com qual referente essa mensagem faz conexão. E, nesse caso, o referente são os estudos da linguagem, os estudos iniciais da linguagem, dentro dos quais está o conceito de comunicação e interação. E aí, quando você está nesse esquema de comunicação puro, assim, fiel, digamos, eu mando a mensagem para você e a probabilidade de você me dar um feedback, me dar um retorno, ela é pequena. Porque o princípio básico da ideia de comunicação é o repasse de informações do emissor para o receptor, mas não fica associado a isso a necessidade de um feedback. E uma outra forma de você entender o conceito de comunicação é o que acontece muito entre nós humanos e os animais, por exemplo. Então, eu tenho um cachorro e eu ensino alguns comandos para esse cachorro. E quando eu dou o comando, se o cachorro tiver absorvido aquilo através de uma relação de estímulo, resposta, preferencialmente de prêmio, um esquema psicológico, digamos assim, se ele tiver conseguido absorver aquela mensagem para ter o retorno, para dar o retorno, e quando eu der um comando para ele, por exemplo, de senta, ele vai sentar. Isso só não vai acontecer se houver alguma interferência do meio, por exemplo, se eu falar muito baixo e ele não conseguir ouvir, ou se ele mesmo já estiver surdo,
ou se tiver algum barulho externo muito grande que atrapalhar, ou se o código que eu utilizar não for o código combinado com ele. Se houver alguma interferência, ele não vai responder aquela mensagem, mas se não houver, ele vai responder e ele vai se sentar. Então, eu como emissor, tenho ideia da resposta do meu receptor, então eu já sei o que vai acontecer. E fatalmente vai acontecer aquilo o comando que eu dei, fatalmente o cachorro vai responder. Uma outra forma de entender o conceito de comunicação é em relação à comunicação que existe entre as abelhas. Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante, porque tem um momento que eu vou falar sobre linguagem humana e comunicação animal, qual que é a diferença entre um e outro. Mas de antemão eu digo para você assim, as abelhas têm um sistema de comunicação muito complexo, muito bem elaborado, em que elas têm um repasse de mensagens através basicamente de danças. E quando a abelha operária executa determinada dança para o conjunto de outras abelhas também operárias executarem determinada ação, tanto a que executa a dança quanto as que assistem àquela dança, eles já sabem o que vai acontecer. E o comando, então, a resposta ao comando é automática. Não existe nada que interfira naquilo para que haja algum tipo de resposta que não é esperada. Por exemplo, jamais as abelhas vão se movimentar para fazer algum tipo de greve, de manifesto, ou então acessar o sindicato porque elas estão sendo exploradas pela rainha, que obriga que elas voem para um lugar muito distante para buscar material para confecção do seu próprio alimento. Isso nunca vai acontecer. Elas não têm esse comando para executar esse tipo de resposta, né? Diferente de nós. Então, existem leis, existe um código civil, existe um código penal associado a nós humanos, e se eu perceber que eu estou sendo que estão abusando de mim no trabalho, por exemplo, eu posso acionar o Código Civil, posso arrumar um advogado, posso ir no sindicato, eu posso fazer uma resposta, posso dar uma resposta diferente daquela resposta que seria a resposta esperada mecânica, que é o que acontece com as abelhas, né? Então, ela sempre vai dar a mesma resposta, e essa mesma resposta sempre será a execução de uma tarefa. Ou então, no caso do cachorro, a menos que eu dê o comando errado para ele, ou que haja algum problema de captação, seja do meio externo, seja do próprio animal, se não houver nenhum problema, ele vai executar o que eu pedi e não vai questionar. Então, se eu pedir, falar para o cachorro senta, ele não vai dizer sentar por quê? Eu não estou cansado. Ou então, se eu falar para ele deita, ele não vai falar que não vai deitar porque ele não está com sono. Isso não vai acontecer. Então, a essência do conceito de comunicação está numa resposta, que é uma resposta que eu, como emissor, já tenho praticamente certeza de qual será, e que o receptor prontamente vai atender a essa resposta, sem que haja uma palavra que está muito dentro do conceito de interação, que é a palavra réplica. Não vai haver uma replicação, não vai haver um questionamento. Na lógica da comunicação, esse princípio da réplica, do questionamento, até uma negociação, ele é muito menos provável do que vai acontecer no conceito de interação. Então, o que é interação? Eu já tinha falado para você que a interação que eu queria lá atrás, eu falei para você que eu queria que você entendesse de início o conceito de interação como sendo ação entre partes. Então, existem pelo menos duas pessoas e elas agem e reagem entre si. Então, quando eu digo que é uma ação entre partes, em que existe uma ação e uma reação, você já percebe que é um pouco diferente do conceito de comunicação. Aí você pode dizer sim, mas no conceito de comunicação existe uma reação. Porque quando você falou para o cachorro senta, ele reagiu ao seu comando e sentou. Sim, sem dúvida. Só que, como eu disse há pouco para você, no conceito de comunicação, a resposta do receptor ela é muito mais esperada. Eu tenho muito mais certeza do que vai acontecer do que no caso da interação. Então, como o meu interlocutor vai reagir, eu não tenho controle sobre isso. Já deve ter acontecido com você. De, por exemplo, você usar de ironia com alguém e a pessoa não entender aquilo como ironia, entender como elogio. Por outro lado, você fazer um elogio e a pessoa achar que você estava sendo irônica, estava tirando onda com a cara dela. Isso talvez tenha gerado algum ruído na comunicação entre vocês. Esse é um princípio de interação. Eu sou o locutor, você é o interlocutor e eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho controle
sobre o que vai acontecer, porque é uma ação entre partes. E aí essa ação, ela está ligada até a uma certa ausência de ação. Você já deve ter ouvido falar, a análise do discurso, por exemplo, tem alguns estudos a respeito disso, sobre o silêncio. Então, numa situação de interação, algumas das vezes, o silêncio diz muito mais do que o que está sendo realmente, o que seria realmente falado, né? Então, você pede, exige, espera uma resposta do seu interlocutor e ela não vem. E o fato da pessoa não responder não quer dizer que ela, às vezes, não tem o que dizer. É que talvez ela tenha essa percepção de que o silêncio dela naquele momento vai ser muito mais significativo do que se ela disser alguma coisa. Então perceba que na interação existe essa lógica aí de que eu não tenho controle sobre o que vai acontecer, como que o meu interlocutor vai reagir. E na interação eu vou usar a linguagem com diferentes funções. Lembra de eu falar para vocês no primeiro vídeo que eu queria que você entendesse que a linguagem é uma ferramenta que nós utilizamos para interação. Então, eu vou usar a linguagem de diferentes formas numa situação de interação e quanto mais intimidade, conhecimento eu tiver a respeito da linguagem que eu estou utilizando, mais pode haver variação no uso dessa linguagem para conseguir interação. Por exemplo, você está numa situação de interação, querendo ser entendido, e você percebe que a pessoa não está te entendendo. Então você precisa ir trocando de estratégia para que ela, até que ela consiga entender o que você está dizendo. Por quê? Porque na atividade de interação, como é uma ação entre partes, eu preciso da reação do meu interlocutor. Nesse exemplo que eu estou dando, que seria de uma explicação, a reação dele tem que ser uma reação que demonstre que ele conseguiu captar a mensagem que eu estou dando. E aí eu preciso então mudar de estratégia, né? Eu sou professor e no meu trabalho acontece muito isso. Então eu vou explicar determinado conceito para os alunos, e um conceito mais denso, que tem uma teoria mais complexa. E aí eu percebo que eu não estou conseguindo chegar aonde eu preciso chegar para que o aluno entenda. Eu tenho que mudar de estratégia. E não só de estratégia didática, tem que mudar a linguagem. Então, às vezes, naquele momento, eu vou precisar usar uma linguagem menos técnica, uma linguagem menos teórica, para que o aluno consiga chegar onde eu quero, absorver o que eu quero. Uma outra forma de você entender esse princípio da interação, de que eu posso usar a linguagem, variar esse uso para que o meu interlocutor reaja como eu espero que ele reaja, eu vou pedir para você imaginar algumas situações. Vamos imaginar assim, primeiro, um médico que vai entrar no quarto de um paciente, que é um paciente com pouca escolaridade, com baixo letramento, uma pessoa assim, bastante humilde em termos de posses, e esse médico precisa dizer para essa pessoa e para a família que segue esse mesmo princípio que é melhor ele ir para casa para poder passar os últimos dias da vida dele com a família dele, porque ele não tem mais cura. Esse médico provavelmente não vai dizer isso. Ele vai criar alguma estratégia linguística para poder dizer o que ele quer, porque qual que é a reação que ele não quer, nem do paciente, nem da família. Talvez ele até fale para a família, mas para o paciente ele não quer uma reação de desespero, de sofrimento, de angústia, porque a medicina não consegue mais fazer nada por ele. Aí esse médico sai do quarto e encontra um colega médico, mas de outra especialidade. E esse colega pergunta para ele, fala para ele que percebe que ele está meio abatido, e pergunta para ele o que aconteceu. E ele vai contar para esse colega médico que ele tem um paciente que está com um caso incurável, e ele foi mandar esse paciente embora para casa, etc. Ele não deve utilizar os mesmos recursos interacionais, linguísticos interacionais, para conversar com o médico. Por quê? Porque é alguém que tem uma formação semelhante à dele. Mas ele também não pode usar os termos técnicos exclusivos da área, porque aquele colega, apesar de médico, é de uma outra especialidade. Aí ele vai embora para casa. Chega em casa, a mulher dele é uma engenheira elétrica, por exemplo. E aí ela pergunta para ele, para o marido, como que foi o dia. E ele vai contar para ela o que aconteceu desse paciente, etc. Ele não vai usar para a promoção da interação os mesmos recursos linguísticos interacionais que ele usou para o paciente, para a família, para o colega médico, mas de outra especialidade, agora para a esposa, que é engenheira elétrica. Então percebam que na promoção da interação eu preciso variar o uso da linguagem para conseguir a reação que eu espero
que em geral a reação que nós esperamos dos nossos interlocutores é que a pessoa compreenda o que eu estou dizendo, né? Que ela chegue aonde eu quero que ela chegue em se tratando de aproveitamento daquilo que eu falei, né? Bom, e vocês já devem ter visto já alguns vídeos, alguns memes na internet, isso acontece muito, de situações em que você percebe essa falta de conexão, digamos assim, numa atividade interacional. Eu vou sugerir que você procure no YouTube, você vai achar, que você procure um vídeo que você deve conhecer, que é o vídeo da Isoleia. A Isoleia é uma aluna de uma escola e ela é entrevistada por uma repórter que está perguntando para ela a respeito de uma aula que eles tiveram sobre prevenção contra o mosquito da dengue. E você vai ver o que acontece, eu não vou fazer spoiler, se você não viu, você vai ver lá o que acontece. Eu vou sugerir que você procure um outro vídeo. O título do vídeo é Se Fumar um Baseado. Se Fumar um Baseado. Procura de novo esse vídeo e assiste. O contexto é assim, lá na cidade de Niterói, na estação das barcas, as barcas que fazem a travessia entre o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, via Baía de Guanabara, um repórter para um usuário das barcas para poder perguntar o que ele acha a respeito do serviço das barcas. E não vou fazer spoiler, você vai assistir o vídeo e você vai ver o que acontece. Esses dois vídeos que eu estou sugerindo para você, eles vão demonstrar para você como que é esse princípio básico da comunicação e da interação, sendo que na comunicação a resposta é esperada, eu tenho quase total controle sobre o que vai acontecer, e na situação de interação isso nem sempre acontece. Então, a lógica para que a interação seja eficiente é conhecer o interlocutor, para que quanto mais conhecimento tiver sobre o interlocutor, mais fácil pode ser o uso das estratégias para fazer com que ele chegue aonde eu quero que ele chegue, né? A resposta que eu espero que ele dê para mim. Bom, então, basicamente, hoje eu falei para você a diferença entre comunicação e interação. E se for para fazer um resumão, talvez com palavras-chave, a palavra-chave da comunicação seria a resposta esperada por parte do receptor, e a interação seria a falta de controle sobre o que vai acontecer a partir do momento que eu me dirigir a alguém. Então, o enunciado, uma vez solto, uma vez que eu solto o enunciado, eu não tenho mais controle sobre ele, eu não sei o que vai acontecer. Como que ele vai ser recebido, como que ele vai ser absorvido, como que ele vai voltar para mim. E aí um outro princípio da interação é a réplica, que todas as vezes que eu me dirijo a alguém, eu dou a ele o direito, automaticamente, eu dou a ele o direito de replicar, de discordar, de argumentar, de questionar ou de concordar comigo. Esse é um princípio básico da atividade interacional, de você não saber o que vai acontecer. E uma forma de você ter um pouco mais de domínio sobre isso é conhecendo muito bem o interlocutor, dentre outros conceitos, né, que não vem aqui ao caso, mas você saber o lugar social onde você vai enunciar aquilo que você vai enunciar, ter domínio sobre o tema sobre o qual você vai dizer, dentre outros aspectos que podem garantir uma interação melhor. Bom, já curtiu o vídeo? Então, por favor, vai lá, curte, compartilhe com seus colegas, se inscreva no canal e acione o sininho para que quando houver inserção de novos vídeos, você seja avisado. Bom, no próximo vídeo eu vou continuar falando ainda sobre o conceito de linguagem e agora especificando mais a linguagem como sendo uma capacidade inerente ao ser humano. Eu espero que você assista ao próximo vídeo, compareça e que você tenha gostado. Comente aí se você tiver ficado com dúvidas, se você tiver alguma sugestão para que as nossas atividades interacionais aqui fiquem mais aproveitáveis. Por favor, diga, tá? Fique bem e até a próxima. Tchau!